Jesus. Vamos para mais uma palavra. E hoje eu quero trazer algo que todos nós passamos, que estamos, alguns ou muitos, na verdade, passando e que vamos passar. Algo que faz parte da nossa vida e que precisamos aprender a lidar. E eu quero estar lendo aqui no Salmos capítulo 56, no versículo 3, que nos diz assim: mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Então Davi nos traz essa passagem tão maravilhosa e nos fala sobre o quê? Sobre o medo. Exatamente. O que nós fazemos com os nossos medos? E quando esses medos acabam trazendo tantos prejuízos para nós e para aqueles que estão à nossa volta? Quais são os seus medos hoje? As pessoas têm medo de tantas coisas e há sim um motivo por que temos medo de algo. Medo de perder um ente querido, medo de julgamento, medo disso aqui, de se expor publicamente, medo da rejeição, medo de algum inseto, medo de estar sozinho, medo do abandono, medos e medos. Medos que nós temos em diferentes fases, etapas da nossa vida. E quando esses medos acabam nos paralisando, o que nós fazemos? Quantas coisas você já perdeu, já teve prejuízos por causa dos medos? Porque você ficou ali congelado, você deixou que os medos acabassem te impedindo de viver o seu propósito, de viver até mesmo a sua vida. Quantas pessoas têm medo de sair de casa, de levantar da cama? Medo de estar em público. Muitos são os nossos medos. E o que nós fazemos com o nosso medo? Como viver quando estamos com medo? Nós precisamos entender que muitas vezes na nossa vida nós teremos medo. Davi teve medo. Davi, um homem valente, um homem segundo o coração de Deus, um homem que lutou várias guerras, batalhas e venceu. Um homem que foi rei, que reinou sobre o povo de Israel, mas que começou ali sendo o quê? Um pastor de ovelhas e que também ali teve que enfrentar leões, ursos e até mesmo um gigante. Nós temos o famoso ditado, né, que a cada dia nós matamos alguns leões. E outros até dizem que nós matamos e acabamos tendo que preparar e servir esse leão a cada dia. E é a realidade de cada um. E talvez por muitas vezes nós não entendermos, não fazer sentido para nós acabamos desfazendo do medo dos outros. Ah, isso é bobagem. Que besteira. Larga de ser fraco. Não é que Davi não teve medo. E aqui está bem claro, quando eu estiver com medo, então ele tinha medo. Ele tinha medo. Não é que Davi não tivesse medo, não é que nós não tenhamos medo, não é que cada pessoa viva sem medo. É o que nós fazemos com esse medo. É quando esse medo nos impede de termos uma vida. É quando os prejuízos desse medo são muito grandes. E como vencer os nossos medos? Qual o primeiro passo? O que eu faço com esse medo que me paralisa? Se esse medo é algo que realmente está trazendo tantos prejuízos a ponto de eu não conseguir sair de casa, a ponto de eu não conseguir viver uma vida ou desistir de sonhos, então eu preciso identificar
quais são os motivos, qual é a raiz de cada um desses medos. E não existe uma fórmula secreta, não existe uma mágica para que esse medo suma. Até que muitos gostariam, né? Mas não existe. O que nós precisamos fazer? Precisamos enfrentar os nossos medos. Precisamos deixar o medo aqui, colocar a coragem aqui debaixo do braço e fazer como o salmista. Confiar em Deus. Confiar que nós vamos conseguir buscar forças e superar esses medos. Confiar, sim, que nós vamos conseguir vencer. Que a perseverança nos fará vencer e superar esses medos, esses obstáculos. Normalmente, quando nós passamos por uma situação que nos gera dor, uma situação que nós costumamos dizer que é uma situação que gera trauma, uma situação traumática, nós ficamos com medo de passar por aquilo novamente. E isso é algo natural do ser humano. Mas nós não podemos permitir que os nossos medos nos paralisem. Não podemos deixar de realizar sonhos, de viver, de ter uma vida. Precisamos reconhecer, sim, os nossos medos, lidar com eles, descobrir o porquê, buscar, sim, ajuda quando for necessário. Quando não conseguirmos, você não precisa passar por essa situação sozinho, sozinha. E não há nada de errado em ter medo. O problema é quando nós deixamos que esses medos interfiram na nossa vida e nos paralisem. Lembra quando você era criança, tinha medo do escuro, né? Medo. Aquele medo estava muitas vezes em coisas que nós víamos durante o dia, nos nossos medos interiores que acabavam se refletindo. E aí, quando a gente ia ver, não tinha nada. Era só uma sombra diferente. Mas esses medos nos falam sobre o que realmente está dentro de nós. Sobre nos sentirmos inseguros, desprotegidos, precisando de colo, precisando de abrigo. E eu quero te dizer que você pode sim encontrar colo, abrigo, refúgio em Deus. E que de forma alguma, jamais Ele vai te condenar. Quando Davi fez esse salmo, essa oração linda, colocando diante de Deus, Deus não o condenou por isso. Logo você, hein, Davi? Um valente tendo medo? Sim. Os maiores e melhores homens e mulheres, valentes, guerreiros, eles têm medo sim, mas eles não se deixam paralisar diante desses medos. Não deixe que os seus medos tomem conta de você, mas comece a se posicionar diante de cada um deles. E o primeiro passo para que você possa conseguir, me ouça bem com atenção, o primeiro passo para que você consiga vencer os seus medos é ter confiança. Confiar em quem? Já que as pessoas são tão, estão de um jeito numa hora, depois mudam. São tão inconstantes, essa era a palavra. Confia em Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode sim pegar esses medos, colocar a sua confiança em Deus e vencer dia após dia os seus medos. Vencer um a um desses medos. Eu me lembro que quando eu comecei a aprender a dirigir, meu esposo
a gente entrando por uma rua bem estreita e aquelas que nem tem calçada já dá direto na rua. E tinha um carro parado na esquina e eu falei para ele, olha, eu não consigo passar por ali, é melhor você pegar o carro e depois eu pego de volta. Não, você consegue, vai. E na hora eu já estava com o quê? Com medo. E fui, só que na hora ali com medo e com toda a situação eu me desesperei, ao invés de pisar no freio, eu pisei no acelerador. E depois daquele episódio, eu fiquei com medo de pegar o carro, de que acontecesse novamente um acidente. E aí lá na frente o que eu fazia? Eu pegava esse carro, ia ali perto de casa e cada vez eu fui estendendo mais, né, alargando mais, quando eu fui pegando mais confiança, eu fui fazendo aquilo que eu me sentia segura. E eu consegui vencer. Não foi fácil. Às vezes eu me apavorava. E é isso, vencer os nossos medos não é fácil. Pode parecer fácil para o outro que já venceu. Mas ele já passou e você também pode passar. Confie em Deus para vencer os seus medos. Não deixe que os seus medos te paralisem mais. Comece hoje, coloque aí. Quais são os medos? Pegue aí o seu papel, a sua caneta e coloque aí. Quais são os medos que você precisa vencer? E comece a orar, a buscar, a colocar estratégias para que você consiga ir rompendo, ir vencendo e superando os seus medos. Vamos orar? Senhor amado e querido, é tão difícil termos medo. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe o quanto o medo nos traz insegurança, nos deixa sem lugar, sem refúgio, sem confiança. Oh Deus amado, olha por cada um que se encontra numa situação de medo. Olha por cada um, meu Deus, onde o medo já paralisou a sua vida, onde os prejuízos estão crescendo. Alcança nesta hora e que essa palavra seja viva, seja rema sobre a vida de cada um. Que haja confiança no Senhor, sabendo que o Senhor nos ama incondicionalmente. Que o Senhor tenha as mãos estendidas para nos ajudar, para segurar nas nossas mãos e passar conosco por cada um desses medos, para que cada um consiga superar. Traga confiança a cada coração, que os nossos olhos se voltem para o Senhor e que possamos confiar que no Senhor nós conseguimos sim vencer a cada dia, vencer cada um dos nossos medos e não deixar que eles dominem sobre as nossas vidas. Oh Deus, eu te peço, toma o controle de todas as coisas, fortalece o nosso interior, alcança cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Então comece hoje, não procrastine, hein? Comece hoje, tome aí um suquinho de maracujá, um chazinho de erva cidreira, peça e ajuda de alguém que possa estar com você, ore primeiramente, busque e lembre-se, eu posso sim vencer esses medos, confiando em Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe. E não esquece de deixar aí embaixo o seu comentário, de dar o seu like, de se inscrever no canal da nossa igreja e de compartilhar essa palavra. Quantas pessoas você conhece que tem medo e precisam ouvir essa palavra para romper, para vencer os seus medos? Então não deixe de compartilhar. E até a próxima.